Boa noite a todos, boa noite, Cláudia, nossa vice-presidente da OAB daqui de Valinhos. Boa noite, Ailol, doutora Michele, doutora Juliane, boa noite. Doutor André Melcher, boa noite. Tiago, boa noite. Doutor Lucas, boa noite. Boa noite, doutora Rayane, tudo bem? Tudo jóia. É um prazer tê-lo aqui na OAB Valinhos para essa conversa, esse bate-papo, para a gente dar continuidade aí numa sequência de lives que a gente vem fazendo nos últimos dias, né? Diante dessa impossibilidade de fazer palestras presenciais, ao vivo, vamos continuar aqui Sim, com as nossas lives. Então, eu arruma agradeço, aí. deu uma caída. Eu agradeço em nome da OAB de Valinhos por ter aceitado o nosso convite, né? E por estar aqui com a gente para fazer essa live. Bom, Não, eu que. Diga, diga, pode falar, pode pode falar. falar. Não? Vou esperar o pessoal entrar um pouco, aí a gente começa. É. Não, eu queria agradecer o convite. A Cláudia falou comigo e depois a gente conversando, trocando ideia, descobrimos que inclusive temos amigos em comum, né, Rayane? Então, Sim. eu queria agradecer de coração o convite e dizer que é o momento, acho que, da gente conversar e pensar sobre essa questão aí das audiências telepresenciais. E eu digo para você que eu estou sentindo falta de palestra, sabe? Ah, Reunir o pessoal, isso é uma coisa que faz falta, sabe? Eu não, sei lá, presencial não tem igual, sabe? Presencial para mim não tem igual. Eu acho que eu acho que o contato físico faz falta mesmo, não tem jeito. Acho que até no faz. dia a dia, né? De É, audiências e tudo mais, é bem diferente. Mas a gente vai se acostumando. o jeito vai ser a gente ir se adaptando, né? Se adaptando e tentando. Acho que o que a gente tem que fazer é tentar, né? Tentar. Isso. Tentar ver, tentar. A gente já está se acostumando com essa lógica de live, né? É Exato. curioso, né? Porque às vezes um vídeo de YouTube, às vezes de 3, 4 minutos, a gente fala, não tenho tempo para ver isso, né? E agora, se uma live de 1 hora, não tem importância, a gente fica e. Queria aproveitar para Verdade. mandar um abraço para a Rebeca Mota, que acabou de entrar. Legal. Acho que o Dr. Fábio também entrou, né? Eu acho que é Sim, coordenador do MPT. A Juliana também, eu acho que você deve lembrar dela, que entrou agora, também era do MPT. sim, A minha amiga de infância, também advogada. Legal, bastante gente. bastante gente, bastante gente. Então vamos lá. Deixa eu me apresentar então. Meu nome é Raiane Florença, Uhum. sou advogada já há 10 anos, milito na área trabalhista desde o início da minha carreira. Atualmente eu coordeno um escritório de advocacia na área trabalhista predominantemente e sou vice-presidente da Comissão de Direitos do Trabalho da OAB de Valinhos. Né? Hoje estamos aqui então com o Dr. Lucas Cordeiro, juiz do trabalho e professor de cursos preparatórios para concursos públicos. Vamos falar sobre as audiências telepresenciais. Elas têm dado bastante debate, bastante discussão. Eu, como advogada, estou bastante inserida nesse tema diariamente. Tenho contato com as publicações, cada uma vem vindo de uma forma. Tenho acompanhado as discussões dos colegas advogados, todos bastante inseguros com esse cenário. Então, é um tema que está bastante atual, que provavelmente amanhã já teremos novidades. A todo momento vem surgindo novidades, né? Enquanto eu me preparava para a nossa conversa, tive algumas atualizações aqui do meu roteiro. Então, eu acredito que a gente tem bastante coisa para debater hoje. Tem sim, tem bastante coisa. E eu já quero avisar de antemão que é assim, né? Advogado, né? Como você tem processo em várias varas, você acaba pegando diferentes procedimentos, diferentes despachos, né? E nesse ponto, o juiz ele pode falar daquilo que ele pensa, daquilo que ele está aplicando. Então, assim, algumas coisas de outras varas eu também não estou por dentro. É até bom esse tipo de conversa que a gente vai trocando figurinha. Claro. Bom, a situação, ela impôs que a gente chegasse nesse ponto, né, de fazer as audiências telepresenciais. A apreciação jurisdicional, ela não pode parar, né, causa prejuízo para todo mundo, causa prejuízo principalmente para o jurisdicionado, que é o foco
do judiciário, é o objetivo de todo mundo, é dar essa prestação, né? Dos advogados, que querendo ou não sobrevivem disso, e da própria justiça, que ela não pode ficar parada, ela tem que movimentar a sua máquina, né? Então, a criação das audiências telepresenciais foi uma forma de adaptar essa nova situação que a gente está vivendo, que é absolutamente excepcional, mas que não pode impor para a gente uma paralisação total das atividades, já que o trabalho remoto ele é possível. A gente está conseguindo fazer isso de forma remota, né? O judiciário está conseguindo proferir muitos despachos, eu estou vendo um andamento bem acelerado dos processos. Faltou a questão da audiência e eu acho que tem alguns detalhes que a gente pode adaptar e tem que ser conversado ainda, né? Então, nesse primeiro momento, Lucas, acho que a principal questão da advocacia, eu acho que a gente pode falar aqui é uma questão do ponto de vista judiciário versus advocacia, o que cada um está sentindo. E num primeiro momento, eu acredito que a advocacia está se sentindo muito preterida, porque a gente viu que o tribunal, especificamente o da 15ª Região, soltou aí os provimentos, as portarias falando da audiência e não chamou a OAB para conversar. E agora a gente está tentando um diálogo com eles e ainda não conseguimos uma resposta muito objetiva, né? E paralelo a isso, a gente está vendo os juízes tomando as rédeas da situação, né? Na verdade, os provimentos deixaram isso aberto para os juízes fazerem de acordo com o que eles entenderem melhor e, querendo ou não, esse é um momento que pede muito bom senso, né? Então, eu queria saber de você como que você está se sentindo, como que você encarou essa liberdade que o tribunal te concedeu e como que você acha qual que seria o melhor caminho para determinar isso nesse primeiro momento? Olha, Rayane, deixa eu explicar que, assim, nesse ponto, acho que eu sou meio louco, assim, mas o que eu penso? Primeiro, você comentou aí sobre os despachos aí, que tem visto que tem saindo bastante coisa e tal. Para quem atuou só na advocacia, às vezes não conhece como é a realidade da secretaria. E a realidade da secretaria, ela é uma linha de produção constante, tá? Então, assim, é uma coisa que todo dia tem que estar entrando um processo, eu estou colocando esse processo em pauta, tem processo que está saindo da pauta, está indo para julgamento, tem processo que está saindo do conhecimento, indo para execução, tem processo que está com a execução descumprida e a gente está dando sequência. Então, assim, a gente tem uma linha de trabalho. Quando a primeira paralisação, 15, 20 dias, embora os advogados tenham sentido essa paralisação de imediato, em razão da não realização das audiências, porque, de fato, o processo que está aguardando a audiência, ele fica parado. Mas isso não impediu que a gente viesse numa sequência de trabalho, porque, como eu disse, é uma linha de produção. Então, ainda tinha estoque, ainda tinha processo para a gente trabalhar. Então, a gente pegou e trabalhou nesse processo. Então, acho que o primeiro ponto foi, aspas, zerar o passivo. Né? Pegar aquilo que estava parado na caixa, aquilo que estava dando para tocar de imediato, e a gente tocou para frente, porque a gente não sabia se ia durar 15, 20, 30, 40, 50, quantos dias vai durar. Pois bem, passou essa fase, chegou num ponto que eu estou com metade da minha secretaria praticamente sem atribuição. Praticamente sem atribuição. Por quê? Diminuiu o número de processos que são ajuizados, já que os trabalhadores não procuram os escritórios. Aí não entra. Se não entra, eu não tenho o que notificar, eu não tenho o que triar. E outra, normalmente eu faço a triagem para eu poder pôr na pauta. Então, assim, o que eu vou pôr na pauta, né? Então, assim, aí foi desaparecendo a razão de ser de algumas coisas, e isso acabou nos deixando, aspas, aqui nesse momento com o serviço parado, ou um pouco sem serviço, assim, ali, entendi. Essa coisa de imediato, porque a secretaria ela é segmentada. Então, assim, esse foi o para trás. Agora nós estamos no momento de olhar para o futuro. Como que eu vejo tudo isso? Seguinte, eu vejo, primeiro, eu entendo, eu tenho dialogado bastante com os advogados, tanto os da minha cidade, que é de Rio Claro, né, que é onde eu estou atuando,
quanto os demais advogados, têm dialogado bastante, e eu entendo todas as preocupações. Todas as preocupações. Eu já fui advogado, já fui servidor, e colho a prova. Eu sou um juiz que eu amo audiência, entendeu? Eu adoro audiência, adoro estar ali colhendo prova e tal. Raro. Então, assim, não é raro. Eu falo que, assim, às vezes falam, você é uma exceção. Eu falo, eu não sou uma exceção, eu sou uma possibilidade. Existem os colegas que são mais efetivos na execução, outros... Aí é um pouco de perfil. E aí, eu gosto, assim, de audiência e tal, e eu estou muito disposto a tentar audiência online. E você fala, pô, mas você gosta tanto do presencial, você está disposto a tentar audiência online? Eu estou pelo seguinte, aqui é uma questão de reflexão. Quando a gente passou do processo, do protocolo, olha só, quando a gente passou do protocolo físico para o EDOC, que aquele protocolo via e-mail, todo mundo estranhou, falou, nossa, mas isso é uma maluquice, porque pode ter fraude, pode ter aquilo, que pode dar aquele problema. No começo deu trabalho, aos poucos a gente foi adaptando e funcionou. O EDOC funcionou. Depois veio o PJE. Veio o PJE, meu Deus, tem muito advogado que ainda escreve na máquina de escrever verdade, escreve na máquina de escrever, e tem muitos que não tem condição verdade, não tem condição, mas nós precisamos implantar o PJE, e aí a gente implantou o PJE. E aí quando você deve ter pego esse sistema híbrido entre processo físico e processo eletrônico, e aí aquela história. Todo mundo preferia o físico. Aí, aos poucos você foi preferindo o eletrônico. E hoje assim... Como que eu fazia para dar andamento para um processo físico? Que eu tinha que viajar para outra cidade para tirar cópia de uma petição para me manifestar. Pois é, e assim, então assim, foi uma inovação necessária. E o ponto que eu... Beleza, chegamos nesse ponto, o ponto que o processo eletrônico está melhor. Agora, o processo eletrônico, o PJE, como a gente conhece, ele é processo físico digitalizado. Sim. A gente transformou aquilo que a gente fazia fisicamente e colocamos isso na web. Facilitou a vida de todo mundo. E agora, diante dessa pandemia, nós estamos tendo uma oportunidade de pensar e de tentar que processo que a gente quer para o futuro. Um processo não que seja a cópia de um processo físico online, mas sim, talvez, um processo mais leve, mais eletrônico, talvez com menos atos presenciais. Mas assim, eu acho que nós estamos no momento de refletir que tipo de processo que nós queremos. Porque mesmo que a pandemia venha passar aqui, as atividades ainda vão voltar de forma um pouco mais gradual. Então, adotar a audiência como regra vai demorar um pouco. A gente não vai voltar para o mundo normal como era há 2 meses atrás. Então, assim, é por isso que eu falo, nós estamos no momento de refletir que processo que nós queremos para a gente. E aí eu digo isso por quê? Porque o judiciário, ele é um meio, com a melhor expressão, acho que seja arcaico, sabe? É um meio conservador pela natureza do poder, ele é um meio burocrático pela natureza do poder, como todo poder. Então, eu digo isso porque se a gente não aproveitar esse momento para testar, sabe, para testar, começando com uma audiência inicial, partindo para uma UNA, pegando um processo, talvez às vezes um processo simples, para tentar fazer uma instrução, se a gente não testar, a gente não abre a possibilidade do amanhã. E quando eu falo em abrir a possibilidade do amanhã, eu digo o seguinte, eu puxo aqui na minha cabeça, de 10 processos que eu fiz audiência, pelo menos 5, sabe, talvez não fossem necessárias. Será que na hora da gente repensar essa centralidade da audiência, assim, quantas vezes a gente não perde viagem, né? Tanto vocês advogados, muito mais do que eu, sabe? Então, eu falo isso porque eu dou o exemplo que, assim, eu já fui advogado audiencista. E eu, quando eu era advogado audiencista, eu não era contratado por conta do ato, por conta da audiência em si. Eu era contratado por todo o trâmite que levava. Então, por exemplo, era ir até a cidade, esperar a audiência atrasa, aí realizar a audiência e depois voltar. Eu era contratado por isso. Agora, era uma audiência às vezes simples, era uma audiência simples assim, sabe? Praticamente sem prova a produzir, ou que dava para
para não produzir prova. E aí, e se aquela audiência fosse online, será que o advogado que é titular da causa não poderia fazer do escritório, sabe? Então, assim, o que eu chamo, e assim, quanto mais gente junto estiver pensando, vai ser melhor, nós estamos no momento de refletir e de pensar no que a gente quer para o futuro. Qualquer providência que a gente adotar, ela vai ser criticada por um lado ou por outro. O que eu acho é que a gente pode usar esse momento para refletir um processo realmente digital, talvez com menos audiência, talvez com audiências presenciais, dos casos mais delicados. Não sei, o que você acha dessa Não, tem loucura razão. aqui? Acho que essa reflexão da gente ter que pensar para um futuro é muito importante. Eu acho que a gente foi forçado a isso. Eu acho que essa questão das audiências telepresenciais, a gente para para pensar, a gente se comunicando por uma tela de celular é uma coisa muito futurista. Apesar de estar na Sim. nossa mão há muito tempo já, a gente não tinha esse costume. Quantas vezes você vai ligar para sua mãe, você não liga direto, ao invés de ligar por vídeo, que querendo ou não seria muito melhor você ter aquele contato. Então a gente foi forçado a fazer essa mudança, a girar a chave Foi de uma forma muito mais rápida, que se fosse por vontade nossa, ela iria demorar a encontrar uma resistência ainda maior, né? ainda maior. Essa questão das audiências, lá no escritório a gente tem o costume de pedir para retirar de pauta o máximo possível, entendeu? Mas a gente encontra ainda muita resistência dos juízes. Inclusive, eu já cheguei a pedir. A gente costuma pedir a inicial já. Quando é matéria de direito, a gente já pede para que não seja designada audiência. Alguns designam, outros não. Mas eu já cheguei a ponto de pedir isso, chegar na mesa da audiência e o juiz me questionar: poxa, mas por que foi marcada a audiência? Aí eu falei: olha, eu pedi para ser desmarcada, mas na ocasião quem despachou foi outro magistrado e ele preferiu E ele manter, né? manteve a audiência. Então, eu acho que esse é um ponto que precisa ter esse diálogo para que todo mundo se conscientize, né? Para não precisar ter mesmo. Olha, esse ponto aqui que você deu é ótimo, para fazer o judiciário repensar. Porque eu digo assim, a gente tem, evidentemente, uma obrigação legal de colocar os processos em pauta e tal, pelo rito da CLT. Mas a gente tem que pensar que tipo de processo que funciona e que, quem sabe, postular isso no Congresso, esse tipo de coisa. E aí a gente não vai conseguir pensar um processo que funcione sem teste. Esse Exato. seu exemplo ocorre nas minhas audiências, porque eu sou um cara que, quem já fez audiência comigo, sabe que eu gosto de sanear o processo para eu saber que prova eu vou produzir. Ponto. Então eu coloco sempre, eu fixo os pontos controvertidos, ou quando eu não fixo na ata, eu falo, ó, nós vamos provar isso aqui, né? Ah, dá ok, beleza, tá. E aí eu percebo, né, que muitos e muitos casos, eu poderia, por exemplo, estar eu acabo. A pessoa vem com a expectativa de produzir prova, porque o juiz manteve, mas normalmente aí quem está produzindo a prova sou eu, que aí eu vou sanear o caso e vejo que não tem prova a produzir. Então, e aí eu olho e falo, pô, por que não saiu de pauta? Eu já passei por isso. E aí eu dou um ponto que agora vai ser a hora, tanto de nós, juízes, refletirmos o papel disso e da advocacia também, da possibilidade de delimitação de pontos controvertidos de forma consensual entre Sim. as partes, né? Aquele diálogo entre advogados que às vezes ocorre na antessala da audiência, do tipo, ei, nós estamos fazendo o que aqui, né? Testemunha. Que acontece? Você trouxe testemunha, não trouxe? Vamos antecipar, né? Isso. E assim, talvez esse diálogo, que tá aí talvez seja o espírito do processo, de um processo cooperativo, esse diálogo ele pode ocorrer hoje online entre advogados. E aí, você tem alguma prova a produzir? Não, não tem? Então vamos peticionar nesse sentido, vamos peticionar em conjunto. Ou, por exemplo, no caso do juiz, assim, pegou um requerimento de produção de prova, o requerimento ali, requer depoimento pessoal do autor. Você pegou ali, viu que é um caso de verba rescisória e não paga. Não é o caso, ao invés de manda para pauta, já indefere de cara, manda para julgamento, para a gente deixar para pauta aquilo que realmente importa. Eu digo que assim, eu não vou ficar menos tempo em sala de audiência. E na verdade, o que eu vou ter, e é isso que eu penso, eu vou ter mais tempo para fazer o meu trabalho. E eu acho que isso vai refletir em qualidade as nossas instruções. Com certeza. Porque muitas vezes já aconteceu comigo de entrar na sala de audiência, já com 2, 3, 4 horas de atraso, o magistrado estava cansado, você precisava fazer aquela prova, e aí ele te olha com aquela cara de, jura? E Jura? aí acaba destruindo cansado. Ele é humano, assim como todos nós, né? Você é humano, a gente sabe
chega no fim do dia, tá todo mundo cansado, mas precisa e acaba influenciando diretamente na qualidade, isso é verdade. Influencia. E assim, a gente tem aqui o Marcial, né, deu um ponto. Verdade, designar a audiência inicial para agendar perícia. Sim. Né? Isso tem vara que faz, tem vara que não faz, tem vara que põe na mediação. E assim, pensar num procedimento como esse, né, de uma coisa mais leve, ajuda também, vai ajudar também na qualidade do trabalho ali na colheita de prova, mas também a gente pensar o processo e o tribunal parar de pensar o processo só em cima de pauta de audiência. Do tipo, para quanto a sua pauta? Como se o fato de sua pauta estar longe quer dizer que sua vara é ruim. Não, nem sempre. Nem sempre não é ruim. Às vezes você precisa de mais tempo para realizar, tem uma demanda um pouco mais pesada. Então a gente tornar... por isso que eu falo, vamos, mais do que o que vamos fazer, é o que nós queremos refletir e pensar para um futuro. Para o futuro, né? Legal. Bom, continuando assim a questão das audiências, então, telepresenciais, o primeiro ponto que eu acho que é o essencial que a gente discute sobre elas é a questão do acesso, né? Tem dificuldade de acesso, eu vou dizer até por parte de advogados, né? Quando teve início a questão da pandemia, a OAB até soltou alguns benefícios para os advogados, ajudas, que até a própria classe da advocacia tem algumas pessoas com questões de vulnerabilidade, que precisam de ajuda. Então, os próprios advogados também têm dificuldade de acesso. Partir para advogados já com uma idade um pouco mais avançada, que tenham dificuldades, nós aí, que somos mais novos, conseguimos mexer melhor em e-mail, internet, em PJE, em celular, mas aqueles já com um pouco mais de idade vão ter essas dificuldades. E o essencial, que é o jurisdicionado, né? A gente está falando aqui da Justiça do Trabalho, que trata de pessoas, na grande maioria, que estão desempregadas, né? Que entraram com uma demanda porque estão desempregadas, perderam o emprego, então estão aí com a renda prejudicada, não tem como pagar uma internet, colocar crédito no celular, tem dificuldade aí para mexer, para instalar um aplicativo. E eu tenho visto os despachos explicando até como acessar, como se fosse simples. Para nós pode parecer simples, mas para eles não é, né? Essa semana até aconteceu um caso no escritório na segunda-feira, a gente recebeu a aplicação para uma audiência na terça. Então, não tinha nem como pedir para o juiz dispensar o comparecimento da parte. Estava muito em cima, não ia dar tempo de peticionar, o juiz despachar, enfim. Então, eu conversei com o advogado, falei, entre em contato com ela, vê se ela consegue participar de repente, né? E ela pegou e perguntou, o que é isso? O que é audiência telepresencial? Então, assim, é um nível de simplicidade muito, muito grande, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. Então, nesse primeiro momento, a nossa grande preocupação é essa questão da dificuldade de acesso. E eu queria também saber o que vocês estão pensando em relação a isso, né? Olha, seguinte, dificuldade de acesso, qualquer um que venha negar que isso existe, está negando o óbvio, sabe? Não tem como negar que a dificuldade de acesso ela existe e que os reclamantes, eles têm, em regra, o perfil que você já traçou, e a advocacia, nesse ponto, ela é muito plural. Você tem desde do advogado que tem condição de comprar uma empresa de software para ele desenvolver a audiência dele, ao cara que, às vezes não é nem mais velho ou nem está com dificuldade financeira, mas o cara que saiu ontem da faculdade, e quando eu saí da faculdade, meu celular era de crédito, sabe? Tipo, e é difícil fazer. Sim muito plural, essas dificuldades existem. Agora, o que eu digo é o seguinte, se a gente não tentar, em alguma medida, tá? Se a gente não tentar em alguma medida, a gente não vai evoluir. E a gente também não pode deixar de tentar por conta... Nossa, a gente não pode deixar de tentar por conta desses pontos extremos da classe, da advocacia ou dos reclamantes que não conseguem se conectar. O que eu quero dizer é o seguinte, que a gente não pode deixar de tentar e nem deixar de evoluir por eles, tá? Mas não excluí-los. E aí, como compatibilizar isso? Primeiro, nós estamos no momento de teste. Já que nós estamos no momento de teste, vamos testar com quem pode participar. Tá? A gente, assim, também não são todos que não podem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, hoje nós não temos, e aí abordando um pouco o início da nossa fala sobre a questão do tribunal, a portaria que o tribunal deu, hoje uma coisa interessante é que nós não temos, de fato,
um acesso à internet pleno. Sim. Mas o cara tem acesso ao WhatsApp. Porque os planos de dados, assim, o cara que tem um plano controle da Claro lá, é aquele plano que o cara tem ali 5 minutinhos no Globo.com, se ele quiser entrar, ou ele tem o acesso às redes sociais liberado e o WhatsApp liberado. Então, assim, já que nós estamos no momento de tentativa e no momento da gente ver, nem que seja para concluir que não dá certo, mas nesse momento, por que não fazer algumas audiências, as mais simples ou apenas uma, com dispensa de reclamante, é uma opção, com a possibilidade de um grupo de WhatsApp ali acompanhando os atos da audiência. Assim, a gente precisa construir um modelo. O que eu acho que a gente não pode rejeitar de pronto. Então, assim, todo esse tipo de dificuldade de acesso, se cair a conexão, tudo isso tem que ser interpretado, com a maior boa-fé, com a maior lisura, não podemos atropelar ninguém, foi uma alteração do dia para a noite. Mas, imagina assim, eu tenho 500 processos, eu vou ter, vamos supor, 500 processos para recuperar de prejuízo depois da pandemia. Se eu conseguir realizar 200 online, a pauta, o prejuízo vai ser menor. Para esses 200 nem se fale, e para os 300 que não vão entrar em toda essa fila. Por isso que eu me empenho muito em trazer gente para a gente testar isso, entendeu? Entendi. Legal. Bom, em relação a isso também, um outro ponto que eu gostaria até uma crítica que eu faço para o tribunal, né? Não sei se chegou a acompanhar uma live que eles fizeram na semana passada, vai ter uma continuidade essa semana, mas eu fiquei muito surpresa com a postura, não lembro agora da desembargadora que disse, mas ela teve um posicionamento muito do tipo, todos têm acesso à internet. Ela teve até uma fala do tipo, as pessoas hoje em dia têm celulares com câmeras 4K, a gente sabe que tem acesso à internet em área rural, e infelizmente não é isso, né? Então a nossa preocupação principal é essa. O que, até eu te pergunto, você deve ter aí seus grupos de WhatsApp de juízes, né? Eu acredito, gostaria de saber se isso reflete a maioria da categoria dos magistrados, esse pensamento, ou é algo pontual e que na sua globalidade eles estão muito condescendentes em relação a essa situação? Olha, vou responder para você, só vou aproveitar um gancho que o Elton sempre fez. De fato, a gente precisa testar, e para as mais delicadas, perceber a postura da parte faz toda a diferença. Cara, faz toda a diferença. O Elton é advogado lá em Rio Claro, então no nosso cotidiano a gente tá junto. Mas o que eu adoraria era de poder ter 1 hora e meia de pauta para eu realizar uma audiência dessas mais densas, e não 15 minutos com gente entrando, vendo que está atrasando as demais. Nesse sentido, entendeu? Assim, talvez a gente não substitua o presencial para sempre e para tudo, mas para uma boa parte aí das audiências, talvez sim a gente consiga substituir. Respondendo à questão do tribunal, olha, eu vi a live, eu vi uma parte da live, tá? A gente tem que ter muita cautela, a gente, juiz Lucas, que está aqui na internet, né? Tem que ter muita cautela e cuidado em falar ali da presidência do tribunal, porque eu entendo o que ela disse, mas eu não concordo, não é dessa maneira como eu enxergo. Nos grupos de juízes, a gente tem visto... tem de tudo. Tem gente que apoia, tem gente que também não vai dar certo, não tem como, não vai dar certo nunca. E tem outras que falam assim, dá pra gente tentar, que é o meu caso, vamos tentar, se não der certo, não deu, também não precisa ter apego. É tipo, vai ter que funcionar, vamos tentar, né? Agora, eu respondo uma coisa, assim, por que eu não concordo com o tribunal, né, nesse posicionamento, e qual que eu acredito que tenha sido um dos problemas, e aí fica o recado aí, que é o que eu penso. O direito, ele sempre foi uma profissão de cabelos brancos, né? Quem já foi jovem advogado? Eu já fui jovem advogado. Eu era barrado em tudo. Depois que eu virei juiz, eu continuava sendo barrado na porta do fórum, né? O direito é uma profissão
ele é das pessoas que tem mais experiência, até porque quanto mais experiência você adquire, melhor você consegue enxergar a norma, construir a norma, né? E saber aplicar a norma. Então, perfeito. Então, é isso que eu enxergo, essa é a regra do direito. Sim. Agora, nós estamos tendo que pensar o direito, à luz da internet. E para pensar o direito à luz da internet, com a devida vênia da presidência do tribunal, tinha que ter pego todo mundo que tem menos de 35 anos do tribunal e falar assim, ó, vocês que são mais jovens, senta e pensa. Senta e pensa, senta e testa, faz alguma coisa, exatamente porque nós, que somos mais jovens, de fato estamos mais habituados com a tecnologia. E assim, talvez seja o momento de nós, jovens, assumirmos o protagonismo, tanto, né, dentro de cada um do seu meio, todos nós em prol da justiça, para a gente criar uma ferramenta, criar um jeito, criar um meio termo que a gente consiga diminuir o prejuízo ou antecipar o que dá para antecipar, esse tipo de coisa, entendeu? Esse é o ponto. Acho que as cabeças que estão pensando isso precisavam ser as cabeças de quem está acostumado com esse meio aqui. Esse meio, né? Bom, e então, pegando esse gancho, vamos falar então da liberdade que o tribunal deu para os juízes, né? Deixou a critério deles estabelecer. E o que eu tenho visto são ritos completamente diferentes que estão sendo criados, né? Cada juiz tem dado um despacho de uma forma, determinando a dispensa ou não a dispensa. Tem alguns que mandam o link para entrar no sistema lá na sala, já no despacho. Tem alguns que pedem para mandar e-mail. Semana passada a gente teve até uma situação de que eles já puxaram o e-mail do advogado que distribuiu a inicial, que estava cadastrado no PJE, enviaram o convite para audiência antes de sair o despacho. Olha que ele recebeu, ele não sabia nem do que se tratava, porque o despacho não estava nem no processo. Então, assim, a gente está vendo muita divergência, cada processo está vindo de uma forma, né? Que gostaria de saber como que vocês estão se sentindo primeiro em relação a essa liberdade que foi dada, se isso causa insegurança para vocês, ou se vocês pensam, de repente, em padronizar, porque isso realmente traria uma segurança muito importante para os advogados. Olha, vamos lá. Primeiro, assim, o que eu extraio de bom, né? O que eu extraio de bom disso que você me comentou é que os meus colegas estão tentando. Podem não estar adotando o mesmo procedimento, mas estão sim, sim atuando, tentando minimizar o prejuízo, que à primeira vista é um prejuízo de todos, né? Mas assim, nós, justiça, acho que nós vamos sentir esse prejuízo um pouco mais para frente, e nem tanto de imediato. Para o advogado que tem a necessidade que o processo ande, né, que pelo menos alguns atos ocorram, então assim, isso eu vejo com bons olhos. Segundo ponto, que padronizar a exceção ela é muito difícil, sabe? Eu não vejo assim, por enquanto, como que a gente padronizaria isso, né? Então, o que eu enxergo que seja viável, né? O que eu enxergo que seja viável é o diálogo e a tentativa. Cada um à sua maneira. Então, por exemplo, eu lá em Rio Claro, eu tenho uma pauta, no meu dia a dia em Rio Claro, são 10 conciliações com o mediador e 15 audiências comigo. 6 de instrução e outras 9 ou 10 unas, carta precatória, esse tipo de coisa. Essa é a minha realidade. Tá? O que vai para a pauta de instrução? Normalmente, para a pauta de conciliação. Normalmente, processos sem prova produzir ou perícia. São esses dois processos que vão. Então, nesses dois processos que vão, uma das alternativas e tal que a gente está fazendo primeiro, a gente, ao invés de colocar 10, a gente fez pauta de 3. A gente sentindo, até porque, funcionou ótimo, aumenta, não funcionou, para. Não vou colocar 10, achar que vou seguir o mesmo ritmo, tá? Não dá. Então, esse é o primeiro ponto. Esses processos que não têm provas a produzir, ótimo, ótimo. Por quê? Não produziu prova,
Acho que ele teve algum problema com a conexão, caiu. Vou esperar ele pedir para entrar de novo. Vamos esperar um pouquinho. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando, que a gente vai passando para ele. Pronto, voltei. Ó, seguinte, eu estava explicando a minha pauta, legal, né? Então, beleza, dessas 10, assim, a ideia foi, começa com 3 ou 4, e ver como que a gente vai fazer. E esses que não tem prova a produzir, para nós é muito bom, porque é o seguinte, eu consigo fazer a audiência ali com dispensa do reclamante, tem acordo, tem advogado, tem poderes para celebrar acordo ou não tem poderes, vai depender da procuração de cada um. Se precisar de uma mas eu quero a ratificação. Gente, a ratificação, aí dá para você ligar pro cara, na pior das hipóteses você liga. Eu já liguei para um reclamante porque ele não podia vir, entendeu? Eu falei assim, ó, tá aqui e tal. Então, então assim, isso daí para mim, ótimo, eu consigo fazer. Das unas que eu tenho, muitas delas são para produzir perícia, para fazer perícia. Fazer perícia também é uma audiência que de fato dá para a gente realizar ela, talvez sem a presença do reclamante, porque ele precisa ir na data da perícia. Se a gente vai, de fato, realizar a perícia ou não, aí vai ser outro problema, tá? Aí é outro problema, porque nem toda empresa consegue realizar a perícia. Então, assim, esse é um ponto. E o terceiro ponto, que também as audiências, na minha visão, elas são válidas para as unas, tá? Mesmo que não produza prova, seria para ali online, entre advogado e juiz, quem sabe já delimitar ponto controvertido, já fixar, e já analisar ali quanto tempo vai demorar, vai demorar, vai precisar, quantas testemunhas tem, quem são, já intima, e assim, aí a gente consegue pegar de 100 processos, olha, 20 foram para julgamento, 20 deu acordo, sobrou 60, desses 60. Você tem 50 que são simples e 10 que vão demandar uma audiência mais complexa. Mas aí a gente consegue ter uma previsibilidade para adequação de pauta. Então, num primeiro momento, eu enxergo dessa maneira. Eu acredito que dessa maneira a gente consegue construir. De todo modo, o que eu fiz? Eu alinhei primeiro isso na vara, conversei com os juízes da vara, com outro colega da vara, conversei com os servidores, vimos quais são as empresas e os advogados, porque lá na cidade que eu estou, você tem ali alguns 5 ou 6 advogados que dominam a maior parte dos processos de reclamante. Sim. E que estão interessados nisso e estão conversando para isso. Alinhamos internamente algumas coisas, vimos um número que a gente conseguiria tentar, e aí amanhã nós vamos reunir com a OAB da cidade, né? E aí vamos reunir com a OAB da cidade, vamos expor isso, falar, nós vamos tentar dessa maneira. Tamo junto? Tamo. E aí vamos tocar para frente. Legal. Eu acho que o diálogo nessa hora é imprescindível, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui, tem uma pergunta aqui do Vitor. Ele está perguntando assim, doutor Lucas, seguindo essa linha de tentar inovar e fazendo audiências online, não seria melhor o TRT15 ter retirado da portaria a previsão de audiências unas de instrução para evitar prejuízos? No caso, a portaria do TRT15 que determinou a questão das audiências telepresenciais, ela estabeleceu um cronograma e a partir da segunda-feira, dia 25, já está autorizada a realização de audiências de instrução. Então, por isso que os advogados estão todos assim, querendo saber o que vai acontecer, ainda tem muita insegurança em relação à instrução, né? Aqui o Vitor está perguntando a sua opinião a respeito disso. Olha... E aí eu acho que a gente já pode até pegar o gancho de falar das audiências de instrução, propriamente ditas. Bom, vamos lá. Partindo da premissa que a ideia é inovação, eu entendo que o tribunal fez certo em deixar isso em aberto. Tá. Exatamente por quê?
Se pegar lá, vou dar um exemplo, pega um juiz que queira e dois advogados que queiram fazer, a gente queira testar, a gente tem que ter o direito de testar. Então, partindo da premissa que é a inovação, eu acho que a gente tem que fazer. Por isso que eu digo, nesse ponto ali, a resolução me dando essa liberdade é melhor, porque eu quero testar, nem que seja para eu recusar e tal. E como eu falei, a ideia não é deixar ninguém para trás, não é ignorar a realidade. Mas assim, o que eu conseguir diminuir de prejuízo para frente vai ser melhor. O segundo ponto foi... Desculpa, eu não... E aí a gente puxar a questão das audiências de instrução, né? Ah, Até te cortar e complementar o que você falou. Eu acho que entendi o seu ponto de deixar aberto para aqueles que acharem interessante, né? O que eu acho que a gente está sentindo é que estão sendo designadas sem a concordância dos advogados, das partes. Está sendo um despacho já designando a instrução, né? Enquanto que eu acho que nesse momento o diálogo seria muito importante. Enquanto alguns juízes estão questionando, o despacho vem perguntando, olha, eu gostaria de saber das partes se há interesse na audiência telepresencial. E as partes se manifestando favoráveis, aí é designada, né? Eu acho que ter estabelecido uma data acabou deixando em aberto a possibilidade para os juízes já designarem sem a concordância e aí sem a gente saber como que isso vai acontecer, né? E aí a gente continua aí na questão das audiências de instrução. O que você tem sentido? O que eu penso sobre a audiência de instrução? E assim, a questão do diálogo, ela é muito importante. Tá? O diálogo é importante para você formar opinião e para você poder, né, construir isso. Mas, por outro lado, aí eu convido para se colocar, por exemplo, no meu lugar. Eu vou e dialogo com a OAB de Rio Claro. A OAB de Rio Claro vem e fala assim, não, doutor, vamos testar. E aí eu pego, coloco na pauta um processo de uma determinada, e a empresa foi, trocou advogado e te contratou. E aí você não, de fato, não participou do diálogo, foi subestabelecida, foi contratada, e você vai atuar lá, entendeu? Então, assim, a gente precisa tentar, conversando, tentar chegar numa linha. E alguns colegas são um pouco mais impositivos? São. O grande problema é o seguinte, se ninguém concordar, a gente nunca vai fazer nada. Então a gente também não vai evoluir. Então, em alguma medida, nós precisamos conseguir evoluir um pouco. Sobre a instrução, o que eu tenho refletido é o seguinte, a gente fala que assim, a percepção presencial, ela é insuperável, sabe? Não tem como ser melhor do que você estar frente a frente com uma testemunha. Agora, a reflexão que eu faço é, que prova que traz mais verdade para o processo? Uma testemunha ouvida através de como nós estamos, aqui, interagindo em tempo real, ou uma carta precatória colhida por um juiz lá do outro estado que a gente não sabe como é que colheu, que está reproduzida ali na ata. Uhum. Entendeu? Que tipo de audiência ela é mais eficaz? Aquela que você dialoga com o advogado, sobretudo das empresas, o advogado que é titular da conta, titular que representa o cliente, ou aquela que você dialoga com o audiencista e com o preposto audiencista? Que tipo de efetividade que a gente tem nesse ato? Assim? Eu já passei por uma situação, e eu, como eu fui audiencista, eu consegui resolver ele rápido. Mas era um caso muito simples, assim. A empresa tinha pago, acho que, sei lá, 3 parcelas do acordo, ficou devendo uma, ia ter uma responsabilidade subsidiária. A gente estava discutindo com a segunda reclamada. Uhum. A advogada da segunda reclamada olhou e falou, não tem acordo. Aí eu cheguei para ela e falei assim, vem cá, você conhece alguém da empresa? Você tem poderes? Ela falou assim, não, doutor, não tenho. Na verdade, eu estou ganhando R$150 para estar aqui e responder isso. Eu falei, pô, legal. Quem te contratou? Ela falou assim, foi fulano. Eu falei assim, você se incomoda se eu conversar com fulano para tentar resolver? Aí ela pegou e falou assim, não me incomodo, mas eu tenho outra audiência, eu posso ir embora? Aí eu falei assim, eu falei, pode ir embora. Aí a diretora ligou para a fulana ligou para o jurídico, alguém do jurídico interno ligou, aí 3 horas depois o preposto ficou plantado lá. 3 horas depois eles falaram, não, doutor, obrigado, que bom que você ligou, ia ter multa e tal, vamos resolver aqui por R$1.000, uma coisa que podia custar 2. Então, assim, o que eu penso da audiência de instrução? Nada substitui o presencial, nada.
Ponto. Fato, tá? Casos delicados, coisas, por exemplo, você vai ouvir ali a questão, pô, de um assédio, uma coisa que você precisa sentir o clima, sentir o momento e tal. Agora, às vezes, para falar do intervalo entre a jornada, às vezes a gente faz isso por precatória, não podemos tentar online, Sim. entendeu? Eu digo mais, se a gente pensar no sistema híbrido, se a gente pensar no sistema híbrido, você ouviu duas testemunhas ali presencialmente. A terceira, ao invés de pedir precatório, abrir na hora. Abriu o WhatsApp na hora, abriu um Instagram aqui, assim, na hora, para você poder ouvir esse depoimento. Cara, isso não vai trazer mais verdade, mais agilidade para o processo, né? Então, não sei, o que você acha dessa perspectiva? Não, acho interessante. As nossas preocupações, na verdade, são com a solidez da prova, né? Dela não ser maculada de alguma forma, porque o fato de estar na sua frente, na frente de um juiz, ainda que seja via uma carta precatória, ele está ali. Não está tendo interferência externa, não tem ninguém ali do lado dele, não tem um papel ali na frente, né? Não tem um quadro na frente dele com os horários para ele reproduzir. É toda essa questão, acho que do contexto, que estando ali na frente do juiz, você consegue analisar e você consegue impedir que exista uma maculação da prova, né? A hora que a testemunha termina de ser ouvida, ela tem que ficar sentada na sala, ela não pode sair, não pode se comunicar com as partes e tudo mais, né? Essa leitura, ela é feita pelos juízes, eu acho que até pelos advogados, né? Tá olhando para um, tá olhando para outro, cutucou, piscou e tudo mais, né? Então, isso tudo pode estar acontecendo, todo mundo pode estar no mesmo ambiente e a gente não vai saber. Então, eu acho que essa é a principal preocupação dos advogados, a questão da gente saber se a prova está sendo colhida com lisura, né? E não está sendo maculada. Como que a gente pode criar, de repente, criar um procedimento para que isso seja, de fato, impedido. Mas eu, particularmente, Uhum. confesso que eu não tive nenhuma ideia a respeito ainda. Então, essa questão da prova não ser maculada, eu pensei muito nisso, porque, cara, eu como juiz, se tem uma coisa que eu não quero, é julgar com base numa testemunha que tá mentindo, entendeu? É evidente que você não quer isso. Só que aí a gente precisa fazer uma reflexão que eu tenho feito é o seguinte, que o que eu enxergo é o seguinte, nós temos uma crise ética na sociedade Com certeza. e que ela se reflete no processo. Sem E dúvida. não uma crise ética do processo que gera reflexo na sociedade. Uhum. Então, assim, o fato da gente precisar que a testemunha esteja de frente para um juiz para ela não mentir, cara, tipo, você vai mentir para um juiz, vai, entendeu? Mas assim, então assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente precisa tentar fazer, tem a preocupação com a prova. Tem resposta para isso? Não tem. Mas eu penso que se a gente não tentar, uma iniciativa que eu vi que já vi empresas se movimentando, tá? Criando baias e locais para acesso em uso em outros horários, entendeu? Uhum. Talvez a gente pense futuramente numa figura de um auxiliar da justiça, assim como é o perito, locais cadastrados, às vezes, para poder colher depoimento, não sei. Gente, eu também não tenho resposta. Eu só acho que a gente precisa construir junto. Sim. Não, essa é uma ideia boa. Eu acho que tá faltando agora a gente ter uma ideia diferente do presencial. Eu acho que ela tem, de alguma forma, ela vai acabar acontecendo de uma forma telepresencial, mas simplesmente assim, olha, liga aí entra na sala virtual, vamos falar. Eu acho que ainda causa muita insegurança, infelizmente, né? Por mais que Causa. as partes se comprometam, tem essa questão ética que ela é inegável, né? Ela é inegável. E é complicado, a questão da testemunha ela é muito complicada, né? Porque até eu, como advogada, você chega ali antes da audiência, pergunta o que a testemunha sabe. Olha, você veio como testemunha do seu João. Você trabalhou com ele? Trabalhei. O senhor sabia a hora que ele entrava? Que horas que ele entrava? Para saber se ela tem conhecimento. Porque às vezes a pessoa leva uma testemunha que não tem conhecimento, que você já esqueceu. Enfim, você acaba optando nem por ouvir. E chega lá dentro, a pessoa fala outra coisa. Você fica com aquela cara de tacho. Fala, poxa, mas lá fora você me falou isso, né? Te Então, tem perguntei exato. toda essa série de questões que envolvem a testemunha. Essa é uma ideia interessante. Eu acho que o importante, na verdade, é ter alguém para fiscalizar essa relação ainda, né? Até que essa questão ética ela se dissolva na sociedade. De querer, de alguma forma, macular, de fazer com que a testemunha minta e etc. Sim. Eu também, é uma preocupação conjunta.
Mas eu penso assim, sabe? É nesse ponto, eu sei, nós estamos com uma audiência maravilhosa aqui, é nesse ponto que eu digo. Gente, nós precisamos pensar numa forma mais leve, mais ágil para todos. Se vai ser telepresencial, se vai ser um sistema híbrido, se vai ser com a testemunha indo, sei lá, no fórum, ali, numa sala específica para ser colhida, para ser ouvida, eu não sei. Mas, assim, quanto mais cabeças pensando para a gente criar isso, mais vai ser. Porque enxergar os problemas é muito fácil. Aqui nós mesmos caímos a conexão. O problema está aí, entendeu? Exatamente. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui, ó. A advogada Ana Franca. Boa noite, doutor. Gostaria de levantar uma questão. Para as ações que são necessárias perícias no local de trabalho, não poderia nesse momento ser agendadas antes da primeira audiência? O que você acha? Deixa eu ver a pergunta dela aqui. Poderiam ser. Sim, podem ser realizadas. A melhor alternativa, na minha visão, agora é a adequação de procedimento. É muito comum nas varas que tem demanda muito grande sobre de servidor seletista, que o município não faz acordo, né? O município não faz acordo, é uma audiência para juntar a defesa, que a gente faz uma adequação de procedimento que é assim, olha, apresenta a defesa em 20 dias, tá? Apresenta a defesa em 20 dias, aí depois disso já dá o prazo para a réplica, já marca a perícia, e aí vai direto para a instrução. Então esse é um procedimento que ele já existe. Eu acho que esse procedimento ele tem tudo para virar regra. E agora, antes da instrução, o que eu faria, o que eu estou pensando em fazer, é realizar uma audiência entre advogados e juiz, para poder ver que prova aqueles caras querem produzir. Porque às vezes o cara quer produzir uma prova que eu vou indeferir de qualquer jeito. Então, já vou indeferir naquele momento. Né? E aí eu consigo sanear isso, para daí vai para audiência mesmo, espero presencial, ou não vai para audiência. Ou, doutor, é só uma testemunha, às vezes a testemunha é comum, que às vezes, né, servidor público, que foi o exemplo que eu dei, muitas vezes a testemunha é comum, aí escuta só essa testemunha e a gente tenta. Entendi, legal. Vamos ver o que é mais. Jonas está falando, acho que a questão dos locais, né? Talvez locais específicos para gravações que sejam monitoradas pela justiça. Perfeito. Pode ser uma solução. O doutor Elton falando que já viu testemunhas de mentir na cara dura, na frente do juiz. Imagina quando já. Na minha frente, ele já viu. É muito complicado. Infelizmente isso acontece. É uma realidade muito triste ainda, mas isso acontece. Estão convencendo... esse procedimento, o advogado Rodrigo _Sá, esse procedimento, ele já é adotado como eu tenho cerca de 1000 processos ano de servidor público, então eu já tenho esse despacho padrão para servidor e eu quero trazer isso para as demais demandas. Aí gera aquele problema também, Rayane, porque assim, a empresa que às vezes é obrigada a juntar defesa e não ter audiência, aí gera o problema do tipo, mas isso não está na CLT, a CLT precisa. Você entende como é difícil equalizar, entendeu? É verdade. Mas eu acho que isso dá brecha para a gente mudar esse procedimento da CLT, pelo menos aprovar uma alteração nesse sentido, que eu acho que ela já vinha acontecendo, independente da audiência telepresencial. Eu já tive diversos casos com concessão de prazo, apresentação de defesa, de réplica, isso já estava se tornando comum, já estava se tornando praxe, né? E funciona bem, né? Exatamente. A doutora Cláudia está falando aqui que está faltando pouco tempo para acabar e que ela quer saber das suas experiências com as audiências telepresenciais. Que você já fez. Olha, que eu já fiz audiência telepresencial, não. Eu comecei a agendar as telepresenciais a partir de semana que vem, tá? Então, a partir de semana que vem que eu terei as audiências. Aí, se quiser, eu volto, conto, gravo, mando. A gente vê o que dá. O que eu já fiz foi colher um depoimento e ratificação de acordo, coisa simples, aqui por telefone. Numa outra vara, um tempo atrás que eu precisei. E funcionou super bem. Sabe, igual, e aí, assim, teve um colega uma vez que ele precisou umas coisas, né? Precisou ouvir uma testemunha que era muda. Sabe? Ela era muda, mas ela ouvia, mas ela era muda. E assim, você tá com a pauta ali atrasada, tal, não sei o quê. Não tinha
como fazer. A solução, tipo, tem que chamar intérprete, esse tipo de coisa, tal. Sim. Aí a solução do colega foi assim, você sabe escrever? Ela falou, sei. Aí ele botou ela sentada no computador do secretário de audiência, falou, escreve aí o seu depoimento. Sair desse Entendeu? A gente precisa testar, sabe? ter essas saídas, né? É, deixa eu ver aqui. Espaço saneador. Luiz faz. Pô, bacana, Luiz. Obrigado, viu? Ele fez pós-graduação comigo. Bacana que ele está aqui assistindo. Aqui a doutora Ana, ela está falando assim, minha dúvida quanto aos acordos dentro das novas MPs não cumpridos, que porventura venha prejudicar os direitos garantidos do trabalhador. Qual a melhor opção para ação trabalhista? Cara, do assunto, mas se você quiser responder, se tiver algum posicionamento. Não, o problema é que eu acho que a gente não tem tempo para responder esse. Tá bem. A gente tem mais a gente tem mais 2 minutos. Me manda no privado aí, aliás, quem não me segue, Luquinha FC 88, manda no privado aquilo que eu posso, como juiz, responder, eu respondo, aquilo que eu não posso, evidentemente, eu não respondo. Aparece, acho que aqui em cima, o seu. Junto com o logo da OAB Valinhos, aparece. Junto com o logo da OAB Valinhos. O seu Instagram, tá joia? Bom, então eu gostaria de agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Foi muito produtiva a conversa. Se tiver disponibilidade, então vamos marcar uma próxima para contar como que foram as audiências. E aí eu espero também ter outras experiências para a gente trocar, que eu acho que esse diálogo agora ele é fundamental, né? A gente está em duas pontas, mas eu acho que o objetivo principal de todo mundo tem que ser o jurisdicionado. Ele é o foco da justiça, sem ele não tem advogado, sem ele não tem juiz, sem ele não tem poder judiciário. Então ele não pode ser deixado de lado em todos esses procedimentos que estão sendo criados, né? Sim, sem dúvida. Eu agradeço, Raiane, o convite. É sempre um prazer estar conversando, estar podendo expor o que eu penso e fazendo essa troca com a OAB, porque nada que eu escuto eu deixo para trás, tudo é processado, tudo é refletido, nem tudo é aplicado. Mas a gente tenta, a gente busca construir e eu sempre cresço muito com isso. Então, eu agradeço de coração o convite a todos que nos acompanharam aí por 1 hora e dizer que eu quero construir um futuro novo para nós e quem quiser, e vamos tentar, do jeito que a gente puder tentar, vamos fazer. Com certeza, estamos juntos. Obrigada mais uma vez, obrigada a todos. Esperamos todo mundo na próxima. Até mais. Tchau, até mais. Tchau, tchau.